É um princípio que eu vou trazer para você, muito importante, que está na Bíblia. Mas antes de eu falar sobre qual princípio se trata, primeiro eu vou fazer a leitura do texto. Você vai ler comigo 2 textos que estão no mesmo Evangelho de Marcos, para você começar a compreender. Depois que você lê, eu vou falar qual princípio é e vou começar a explicar a mensagem para você. Mas é um princípio tão importante quanto o que eu já comecei a ensinar a alguns cultos aqui. Marcos capítulo 5, nós vamos começar a leitura no 25. Se você tiver uma caneta, hoje é importante você ter até uma caneta para você anotar, às vezes marcar do lado do texto. Se tiver um bloquinho, você anotar naquele bloquinho, que daí você vai ter esse estudo dos princípios com você. Aí diz Marcos 5, versículo 25, diz assim, queridos. Vamos começar, todos encontraram? Quem não encontrou, você pode olhar no monitor ao seu lado, eles estão passando a Bíblia para você. Quem tiver com o celular, deixa ele no silencioso, só para não atrapalhar a reunião. O 25 diz, e certa mulher, havia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue, e que ela havia padecido com muitos médicos e despendido tudo que ela tinha, nada lhe aproveitando. Isso, antes indo a pior, ela ouviu falar de Jesus, e ela veio por detrás entre a multidão. E o que ela fez? Tocou na sua vestimenta. O que vai acontecer? Porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Agora você vai pegar uma caneta para sublinhar os 2 versículos mais importantes e aqui eles vão começar a falar do princípio. 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, ele voltando-se para a multidão, ele disse, todo mundo, o que ele perguntou? Quem tocou nas minhas? Olha que interessante. E disseram-lhe os seus discípulos, é aqui que eu quero que você marque com a caneta e pode sublinhar o que os discípulos disseram. Vês que a multidão te aperta e dizes, olha o que Jesus dizia, eu quero que você leia. Quem me tocou? Vamos lá. Qual é a parte mais importante que eu quero que você grave da história? Primeiro ponto. Jesus estava nas proximidades da cidade de Cafarnaum, uma cidade marítima também ao redor e próximo das margens do lago de Tiberíades. Jesus está ali. Tem uma multidão dessa cidade acompanhando Jesus. Inclusive ele está caminhando com Jairo para ir até a casa do Jairo. E no meio dessa história surge a mulher com fluxo. E o que Jesus diz? Quem me tocou? Os discípulos, olha, vamos dizer que foi o Pedro, só estou dizendo, tá? Foram os discípulos. Mestre, tem uma multidão tocando em você. Como é que você pergunta quem tocou? Está todo mundo tocando, mas agora está a pergunta que é muito importante que você vai me responder. Toda a multidão tocou em Jesus. Quantos ficaram curados? Quantos? Você gravou isso? Quantas pessoas foram curadas? Uma. Agora Jesus vai atravessar para o outro lado. Mais ou menos 8 quilômetros de distância. Vamos no mesmo Evangelho de Marcos, agora é o capítulo 6. Você vai comigo para o verso 53. E aqui nós vamos começar a falar de um princípio muito importante que eu vou te mostrar. E você vai entender por que as pessoas eram curadas e por que do outro lado ninguém era. Aí diz o 53, vamos juntos? E quando já estavam, aonde que Jesus estava agora, pessoal? No outro lado, dirigiram-se até a Genezaré, mais ou menos 7 e pouco, 8 quilômetros de Cafarnaum, estou falando mais ou menos, tá? De Cafarnaum. Dirigiram-se até a Genezaré e ali atracaram, então ele estava no barco, outro momento. E saindo eles do barco, logo na cidade, eles reconheceram Jesus, as pessoas, lá, ó, o Messias que todo mundo está falando, o homem de Deus que veio e tal. Aí diz aqui, e percorreram toda a terra em redor e começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que Jesus entrava, ou em uma cidade, ou em uma aldeia, ou no campo, apresentavam-lhe os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos aonde, queridos? Marcos 6,56. Na orla da sua veste. E diz o finalzinho do Marcos 6,56, todo mundo junto. E todos que lhe tocavam, o que diz a Bíblia?
Ah, não, você vai ter que ler de novo isso aí. Não entendi. Vamos lá? E todos que lhe tocavam, me explica isso. Jesus era o mesmo. Será que a roupa dele mudou? Ele era o mesmo, a roupa era a mesma. O que as pessoas faziam? A mesma coisa, o que eles faziam? Tem diferença de tocar? Tocar, todo mundo bota a mão no banco, é a mesma coisa. A diferença estava dentro das pessoas que tocavam. E agora eu vou começar a te explicar como isso é importante. Presta atenção em mim. A pergunta que fica para mim e para você é: por que do lado de cá todo mundo tocava, mas quantos foram curados? Só uma mulher. E por que quando ele vai para lá, poucos quilômetros de diferença, só uma outra cidade, irmão? E lá na outra cidade, quando ele entra, a Bíblia diz que todo mundo reconheceu Jesus. Todos reconheceram ele. E a Bíblia diz que eles começam a trazer os enfermos, os doentes, as pessoas acamadas. Eles começam a trazer todo mundo. E eles pediam: mestre, pelo menos deixa a gente tocar em ti. E a Bíblia diz que todos que tocavam, o que eles eram? Isso é muito incrível. Como é que pode, pastor? Por que de um lado todo mundo é curado? Do outro lado só uma pessoa é curada? Vou te mostrar como que eles recebiam Jesus do lado de lá e como que eles recebiam Jesus do lado de cá. A Bíblia diz que do lado de cá eles reconheceram Jesus. E por que do lado de lá ninguém foi curado? No mesmo evangelho de Marcos. Você está em Marcos 6? Você vai voltar só um pouquinho. Facilitou o seu evangelho de Marcos. No versículo 2. Diz assim: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo Jesus se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha como é que eles reconheceram Jesus, todo mundo. Não é este, versículo 3, o que eles chamaram? Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Agora você vai pegar uma caneta, porque Jesus vai nos dar a resposta. Por que de um lado uma pessoa é curada e do outro lado todo mundo ficou curado? É o verso 4. Você vai anotar uma palavra nesse versículo, que é o princípio que eu vou estudar com você hoje. 4. E Jesus lhe dizia, leia comigo: não há profeta sem... Anote essa palavra, é o princípio que nós vamos estudar hoje. Leia comigo: não há profeta sem... Olha para mim. Por que todo mundo foi curado? Porque do lado de cá, eles reconheceram Jesus. Todo mundo recebeu Jesus com honra, como se ele fosse o Messias, um grande profeta. E por que do lado de cá só um é curado e a multidão inteira toca nele, meu irmão? Primeiro, porque do lado de cá eles não receberam Jesus com honra. Eles não olhavam para ele como homem de Deus, como um profeta. Eles diziam: esse é o carpinteiro, esse eu já vi esse rapaz, esse aí cresceu aqui. Ou seja, eles não deram o quê? Honra. Um princípio foi quebrado. Por isso eles perderam a cura. Por isso eles perderam o milagre. Por isso que eles perderam muitas coisas na vida deles. O princípio da honra é o que eu vou estudar com você hoje. É um princípio muito importante que precisa ser praticado. E tem bênçãos que você vai alcançar praticando princípios que são muito importantes para Deus. E o princípio da honra é tão importante que tem um ponto dele que Deus transformou em mandamento. Tem um ponto desse princípio que Deus transformou num grande mandamento que precisa ser obedecido. Aí vão ver, Jesus deu a resposta: não há profeta sem o quê, queridos? Você marcou essa palavra aí? Você tem que marcar e praticar esse princípio. Senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. É verdade, ele só curou uma mulher de um fluxo de sangue. Aí diz: somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos nesse ponto e nesse dia que eu estou te falando. Mas o princípio que foi quebrado dos dois lados é a honra, o mesmo que foi quebrado aqui. 6. E ele estava admirado. Admirado do quê? Porque quando você olha para um homem de Deus e você não acredita que ele é um homem de Deus, que é uma pessoa, a sua fé se limita. E quando a minha fé me limita, Deus não pode fazer nada, porque Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Esse foi o princípio que foi quebrado, por causa da incredulidade deles. E o que mais? E percorreu as aldeias vizinhas fazendo o quê? Mas quando Jesus chega do outro lado, todo mundo, irmão, todo mundo é curado. Porque do lado de lá eles dizem: isso aqui é só Jesus,
Isso aqui não é nada, isso aqui... Tem gente que fala assim, né? Não, é só mais um homem, que isso aí? Isso é um pecador igual, comedor de feijão e arroz. Todo mundo come feijão e arroz. Mas a forma como você recebe. A Bíblia diz, nós lemos ali em Marcos 6,53, que eles reconheceram Jesus. É a forma como eu reconheço. É a forma como eu recebo a pessoa. É a bênção e a recompensa que eu vou receber dela, irmão. É a forma como eu vejo a pessoa, é a recompensa que eu vou ter. Quer ver? Vamos para Lucas, um pouquinho para frente. Vamos ficar nesses livros próximos, que tem aqui o texto que nós precisamos. E esses textos bíblicos muito importantes vão nos esclarecer o nosso entendimento a respeito desse princípio. Então, qual é o princípio que foi quebrado para eles não serem curados? A honra. Eles não reconheceram Jesus como homem de Deus, olharam para Jesus como se ele fosse qualquer um. Ah, isso aqui é só o Jesus, carpinteiro, filho da Maria de José. Do outro lado, meu Deus, quem é que está chegando na nossa cidade? Jesus de Nazaré, chama os enfermos, avisa todo mundo. Já mandaram chamar o 0 hora que fica na praça, sabe da vídeo do 0 hora? Avisa todos aí, espalha a notícia. Tem sempre um irmão assim, né? Você quer saber de todas as coisas, você fala com ele. E daí, irmão, eles avisa que já começaram a vir enfermos e eles pediam, Senhor, por favor, pelo menos deixa a gente tocar. E quando eles tocavam, eles ficavam o quê? Era o que a mulher dizia. Puxa, ele é um homem de Deus. Ele é o Messias. Ela recebeu Jesus com honra. Tanto é que ela fez um esforço para chegar nele e disse, olha, mesmo que ele não fale comigo, mas eu tocando nele, eu creio que eu vou ficar curado porque ele é de Deus. Então é a forma como você recebe. Lucas capítulo 10, irmão, é o capítulo onde o Senhor Jesus vai pegar 70 discípulos. Ali estão os 12 mais 58. E ele vai mandar os 70 em Lucas capítulo 10 andarem de casa em casa, de aldeia em aldeia, de dupla. E Jesus vai dizer, entrando na casa, curem os enfermos, deixem a paz, abençoem. E Jesus vai dar várias instruções para eles de como eles deveriam cumprir essa missão pregando o evangelho alheio para os judeus. E o que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão fazer o retorno, então eles têm que passar um relatório para o mestre de como foi a missão que eles receberam de irem a essas aldeias, de chegarem aquelas pessoas de 2 em 2, de dupla. Então eles vão trazer para o mestre um relatório. E eles chegam dizendo assim com muita alegria, mestre, pelo teu nome, até os demônios nos obedeceram, curamos enfermos e tal. Todos chegam muito alegres, assim, sabe? Eles estão eufóricos, felizes. Aí Jesus diz, sim, eu dei poder para vocês pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum dano vos causaria. Só que daí Jesus diz assim, não fiquem alegres, porque os demônios obedecem vocês. Se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Por quê, pastor? Porque no meio dos 70, Jesus tinha um discípulo chamado Judas Iscariotes. Quem era o Judas? Ele roubava do alforje. Se você abrir o Evangelho de João, a Bíblia diz que o Judas roubava as ofertas. Ele era o tesoureiro dos 12. Ele roubava oferta. É certo ou errado fazer isso? Ele estava no pecado ou não estava? Ele é o discípulo que traiu Jesus. Quem é que lembra disso? Trocou Jesus por quantas moedas? 30 moedas. Ele é o discípulo que vai lá fazer um acordo com os sacerdotes e combinar como que ele vai entregar Jesus nas mãos deles que querem crucificá-lo, feri-lo e machucá-lo. Ele vai trair o mestre. Ele volta e ele curou pessoas, ele libertou pessoas. Aí ele diz, ele estava feliz. Vamos ler aqui, vamos lá para mim não ficar só nas palavras, você ler o texto bíblico e você entender como o princípio da honra vai mudar a sua vida. Por quê? Porque você pode ter o pior pastor, mas mesmo assim você pode ser abençoado. Você pode ter o pior pastor no altar, cuidando da igreja, e mesmo assim você pode ser abençoado se você praticar o princípio. Por que de um lado ninguém era curado e do outro todo mundo? Porque eles praticavam o princípio da honra, irmão. E todo princípio tem uma recompensa. Se eu praticar o princípio da honra, eu vou receber a recompensa da prática desse princípio. Então, por que desse lado ninguém era curado aqui? Era porque eles praticavam o princípio. Aí leia aqui o versículo 17. E voltando os 70 com alegria, Lucas 10, 17, dizendo, Senhor, pelo teu nome. Olha aí, até os demônios se nos sujeitam. Continue comigo. E disse-lhes, aqui é Jesus, a minha Bíblia tem letras vermelhas mostrando que é Jesus. Eu via Satanás como um raio cair do céu, e eis que eu vos dou o poder, para quê, queridos? Pisar serpentes, que mais, irmãos? Escorpiões, que mais?
toda força do inimigo e nada vos fará dano. Agora olha o que ele vai dizer no 20. Você tem uma caneta para sublinhar isso aí que é importante? O finalzinho do 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. Agora pode sublinhar, o que ele disse? Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito aonde? Para quem que ele falou isso? Para o Judas. O Judas estava no meio da multidão. Quem devem ter sido os que chegaram perto para dar o relatório? Os 12. Eram os mais próximos, os mais chegados. Provavelmente o Judas deve ter dito: mestre, eu curei pessoas, eu expulsei demônios. Ele estava surpreendido. Como é que eu fiz isso? Aí Jesus explicou: olha, não fique feliz se você está expulsando demônios. O mais importante é o seu nome está onde? Porque o Judas não era salvo. Aí você vai me perguntar: pastor, mas como é que isso aconteceu, pastor? Se ele está no pecado, como que isso é possível? Como é que ele cura? Já vou te explicar, eu estou te falando sobre o princípio da honra. O que fez esse lado ninguém ficar curado, esse lado todo mundo ser curado? Era o mesmo Jesus, eram as mesmas vestes. Era o que tinha dentro do coração daquele povo. Foi o princípio que foi quebrado e o princípio que foi praticado. Irmão, quando o Judas batia na porta das pessoas, as pessoas abriam a porta. Quando elas abriam a porta, elas não olhavam assim: ih, tem 70, tinha que vir logo esse aqui. Elas não faziam assim: isso aqui pecador, ladrão, isso aqui que vai trair. Ah não, isso aqui não sei, vê se tem um pão velho, dá para ele aí, vê se tem uma água suja, vê se ele quer. Não, não faziam assim. Quando eles abriam a porta da casa, eles olhavam assim e diziam: não acredito, olha quem está na minha casa. Judas, discípulo de Jesus de Nazaré. O pessoal começa a preparar o melhor pão, prepara a melhor comida, arruma a mesa, pega aí uma bacia para a gente lavar os pés dele, pega o perfume para ungir a cabeça dele. Ô família, vamos lá, todo mundo se movendo, vamos lá, prepara tudo. E eles recebiam Judas com honra. O Judas orava, a pessoa era curada. Por que ela era curada? Não era pela santidade do Judas, não era porque o Judas era o melhor discípulo. Levanta a mão direita e diga com o pastor: diga: a unção que eu respeito é a unção que me abençoa. Não era pela pessoa do Judas, mas era por quem ele representava. E eles respeitavam a unção que estava sobre ele e quem ele representava. Então eles eram o quê? Abençoados. Eles não olhavam para o Judas como uma pessoa, mas olhavam para o Judas com a unção e com a missão que ele recebeu. Por isso que as pessoas eram curadas, não era pela santidade. Você pode ter o pior pastor, mas mesmo assim você pode ser abençoado se você praticar o princípio do quê, pessoal? A forma como eu vou receber, a forma como eu vou naquele culto. Por exemplo, hoje eu vou nesse culto, eu vou me ajeitar, sabe? Você tem aquele perfume que é só do domingo. Você tem esse perfume aí? Só do domingo na igreja. Você se ajeita, sabe? Essa aqui é a minha Bíblia do domingo. Hoje é o dia de eu ir na casa de Deus. Alguém pergunta: tu vai sair? Vou. Vou na casa de quem? Vou na casa de Deus. Você bota, hoje é o dia, hoje eu quero ouvir a palavra. Deus, o Senhor vai usar o pastor. E você dá aquela... Irmão, a forma como eu me comporto é que vai fazer eu ser abençoado. Quer ver? Jesus falou isso. Volta agora no Evangelho de Mateus. Vai lá comigo. Você está no Lucas, vai voltar um pouquinho para trás na Bíblia. E você vai ver quanto é importante esse princípio, que às vezes nós não estamos praticando. Você tem que praticar, irmão. Você tem que botar ele em prática na sua vida. Porque se você fazer dessa forma, você vai ser curado. Amém. Eu vou te dar um exemplo do missionário R.R. Soares. O missionário R.R. Soares é de Deus ou não é? Mas depende da forma que você olha para ele. Porque pensa comigo, quantas pessoas será que ele já não apertou a mão? Inúmeras. Amém? Inúmeras pessoas ele já deve ter apertado a mão. De várias. Agora pensa comigo, teve um homem um dia que ele estava assim nas primeiras fileiras e no canto. Era uma pessoa que até já conhecia o missionário. E daí eu ouvi falar disso. Não me lembro se foi o missionário, quem contou, o pastor Jaime, eu acho. E daí diz que o missionário saiu. E quando o missionário saiu, eu não sei o que o homem tinha no coração dele, mas ele tinha honra naquele coração. Porque ele queria que o missionário tocasse nele ou apertasse a mão dele, porque ele tinha uma doença. Irmão, quando o missionário só tocou nele, na hora ele foi o quê? É porque o missionário é um super cristão? Não. Ele é um homem de Deus, com certeza. Mas é que no coração daquele irmão estava esse princípio da honra. Se esse homem de Deus tocar em mim, eu vou ficar o quê? Quantas pessoas tocaram e nunca foram curadas, mas aquele homem naquela hora foi curado. Porque
o princípio faz você receber da unção. Vamos lá, Mateus 10, todos acharam? Jesus vai nos explicar aqui, Mateus 10, versículo 40, leia com o pastor o que diz o versículo 40, você vai ler comigo, 40 diz assim, ó, quem vos recebe, Mateus 10, 40, leia aí, pega uma caneta, isso aqui você tem que marcar todos esses aqui, a mim me recebe. Então quando as pessoas recebiam Judas, quem é que elas estavam recebendo? Jesus. Você entendeu o princípio? A unção que eu respeito é a unção que me abençoa. E quem recebe a mim, recebe aquele que me... Eu estou recebendo o próprio Deus. É assim que eles olhavam para o Judas. Eles não olhavam como um pecador, como um ladrão, como um traidor. Eles olhavam, não acredito, quem está vindo na minha casa? Judas Iscariotes. Meu Deus, prepara a melhor comida lá e faz isso. Eles recebiam ele com honra, como se estivessem recebendo o próprio Deus. Por isso que eles foram curados, por isso que eles foram abençoados. Por que o lado de cá Jesus não curou ninguém? Porque eles olhavam para Jesus, até está falando umas palavras bonitas, mas isso aqui é aquele carpinteiro. Isso aqui é aquele rapazinho que cresceu com a gente. Isso aqui é o filho da Maria. Isso aqui é qualquer um. Jesus curou, fez grandes coisas lá. Não, irmão. Agora continua comigo. Aí diz o verso 41. Quem recebe um profeta na qualidade do quê? Isso aqui você tem que anotar, porque isso aqui é a forma que você recebe. Eu posso receber essa pessoa como um profeta ou só como um irmão. Eu posso receber essa pessoa como homem de Deus ou como qualquer um. A forma como eu recebo vai determinar a recompensa que eu vou ter. Aí diz, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão do quê? É a forma como você trata, é a forma como você honra aquela pessoa. Continua comigo. Agora... quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão do quê? É a forma como eu vou olhar para aquela pessoa. É a forma como eu vou receber ela. Se eu receber ela com honra, eu vou receber a recompensa que ela tem para mim. Agora lê comigo o versículo de número 42. E qualquer que tiver dado tudo que eu fizer para uma pessoa de Deus, não importa o que você faça por essa pessoa, nem que seja um copo de água fria, a um destes pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o quê? Tudo que você fizer para uma pessoa de Deus, você vai ter uma recompensa. Esse versículo, um dia, eu estava fazendo uma visita, tinha uma pessoa que era uma pessoa que eu conhecia. Eu era jovem, devia ter uns 17, 16 anos acho que eu tinha nessa fase. Eu era bem jovenzinho, tinha me convertido, estava cheio de fé, queria ganhar todo mundo para Jesus. E daí então... tinha um senhor que ele andava pelo bairro às vezes, só que ele não tinha uma casa para morar. Então tinha um terreno baldio e lá ele ficava. Ele montou uma casinha improvisada, meio de lona, não me lembro bem, faz muito tempo isso. Vai fazer quase 20 anos isso já. E ele tinha uma casinha. E daí um dia Deus tocou meu coração que eu tinha que ganhar ele para Jesus, eu tinha que evangelizar ele. Às vezes eu saía do culto da minha igreja e andando por baixo de todos os viadutos, no centro da cidade, pregando para os moradores de rua. E aquele ali eu tinha que... Aí, irmão, eu resolvi ir. Fui de bicicleta, era um pouquinho longe, e descobri onde ele morava. Quando eu parei assim, tinha um caminhozinho assim no meio do terreno baldio, você tinha que ir quase lá no fundo, perto de umas árvores. Eu cheguei e estava a barraquinha dele. E daí ele estava assim com água, tudo ali, tinha umas roupinhas dele, uns banquinhos, assim de madeira, sentava ali mesmo. E daí no meio assim ele estava fazendo um fogo numa lata. E ali ele estava fazendo uma comida. E daí ele tinha um pouco d'água, coisa assim. E daí eu sei que eu comecei a pregar Jesus, falar para ele. Pouco depois disso ele faleceu. Um pouco depois disso, sim, que eu comecei a pregar e evangelizar, ele faleceu. E, irmão, quando eu fui ali, daqui a pouco eu estava ali, e daí ele me ofereceu um copo de água. Estava limpinho, tudo direitinho, não era bem limpinho. Eu ia dizer que não, assim, sabe? Mas na hora que ele me ofereceu, veio uma voz e falou todo esse versículo para mim. E falou para mim que eu estava ali em nome de Jesus. E que aquele copo de água que ele estava me dando, que era a única coisa que ele podia me dar, porque ele não tinha nada para me dar, ia fazer ele ter uma recompensa. Leia o versículo comigo. O que está escrito aqui? Leia comigo. E qualquer que tiver dado, nem que seja um copo de água, o quê? A um destes pequenos, em nome do que, pessoal? De discípulo. E na hora esse versículo veio, eu disse, eu não posso negar esse copo d'água. Porque a única coisa que ele tem para me oferecer quando ele está me recebendo, ele me recebeu com alegria, ele ficou muito feliz de receber aquela visita. Acho que ninguém ia lá, irmão.
E era a única coisa que ele tinha no copo d'água e a comida que ele estava fazendo ali, que recém estava na lata com umas brasas, umas madeiras queimando ali por baixo. Nem era fogão, imagina a pessoa na rua, é muito simples. E daí eu peguei aquele copo e falei, eu vou tomar isso. Quando veio aquilo, a voz disse, olha, se você der um copo d'água para alguém que é em nome de discípulo, você vai ter um galardão. Eu peguei aquela água e disse, muito obrigado, e tomei aquela água. Eu preguei Jesus, falei para ele sobre salvação. Pouco tempo depois ele faleceu. Eu espero que ele tenha ido com Jesus. Mas a Bíblia diz que tudo que eu fizer para um homem de Deus, Deus vai me abençoar. Quer ver? Vamos comigo em 2 Reis, capítulo de número 4. Eu vou te mostrar uma pessoa que recebeu uma grande bênção que ela desejava através do princípio da honra. 2 Reis, capítulo de número 4. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é a forma que eu recebo aquele homem de Deus, é o que vai fazer eu ser abençoado. A honra faz você receber a unção que essa pessoa tem. Pastor, como é que eu faço para ter a unção que essa pessoa tem, para receber? Honre ela, você vai receber a unção dela. O Elias foi honrado pelo Eliseu. O Eliseu ficava do lado dele, o Eliseu lavava as mãos dele, o Eliseu servia ele. O que o Eliseu recebeu? A unção dele. Vamos lá, 2 Reis capítulo 4. Vai junto comigo. 2 Reis 4, todos encontraram? Agora eu quero que você leia comigo o versículo 8. Pegue uma caneta, você pode sublinhar até onde nós vamos ler, você vai marcando do lado para mostrar que esse texto é importante quando você lê de novo. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher, o que ela era, pessoal? Rica. O que falta para uma pessoa rica? Poucas coisas, porque ela é rica, ela tem praticamente tudo, né, pessoal? A pessoa ela consegue adquirir também muitas coisas. Tá, vamos lá. E ela reteve o profeta comer pão. E sucedeu que todas as vezes que ele passava, ali ele se dirigia para fazer o quê? Comer pão. Ou seja, ele fazia a obra de Deus, ele tinha que gastar para se alimentar em alguns lugares, ficar numa hospedagem, uma hotelaria. Só que ela disse, não, profeta, quando o senhor passar pela minha região, eu faço questão que o senhor venha até a minha casa. Ela era casada, tudo marido junto, tudo certinho. E nós vamos comer pão. Eu vou oferecer o alimento, o senhor não se preocupa com comida quando o senhor vier para a minha região. Aí diz aqui, ó, e ali ele se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que eu tenho observado que este homem que passa sempre por nós, o que ele é, pessoal? Santo homem de Deus, ou seja, ela viu o comportamento dele, ele era bem falado, era uma pessoa de Deus, profeta, porque ela começou a conhecer ele no dia a dia. Aí ela resolveu honrar o profeta, mais do que já estava fazendo, dando pão, versículo 10. Façamos-lhes então um pequeno quarto, junto ao muro, e ali lhe ponhamos o que, pessoal? Uma cama. Ou seja, para ele descansar, está caminhando, né? Naquela época, ou você tem um jumento, um cavalo, ou você caminha de a pé. E ali lhe ponhamos uma cama para ele dormir. O que mais? Uma mesa. Serve para a pessoa comer, e no caso do profeta, às vezes parar para ler uma escritura, alguma coisa. Uma mesa, uma cadeira e o que mais? Um candeeiro. Então, provavelmente, para ele escrever também, fazer algo, ter um momento dele com Deus de meditação. E há de ser que toda vez que ele vier até nós, por exemplo, ele veio aqui comer pão, ele vai ter um canto lá, uma casinha que eu fiz no fundo, ou do lado, não sei como é que era o terreno dela, para ele descansar. E que ele veio a nós, para ali ele pode se retirar, ele não precisa ficar preocupado em procurar e pagar talvez uma estalagem, uma hospedagem para ele, não. E sucedeu que um dia que o profeta veio ali, ele se retirou para aquele quarto, e ele se deitou no quarto, então ele descansou. Então ele disse para o servo dele, que era o Geazi, chama essa sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, ou seja, deve ter chegado na porta. Porque ele dissera, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o quê, queridos? Sabe o que é desvelo? Você está me tratando com toda a honra. Você está me tratando de uma forma especial. Por que você está me tratando tão bem assim, com honra? Aí ele vai dizer, você está me tratando com desvelo, o que eu posso fazer por ti? Haverá alguma coisa de que eu fale por ti ao rei, ao chefe do exército? Disse ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, o que se há de fazer por ela, pois? E o Geazi, que era o servo, disse, ora, ela não tem filho. E o seu marido é o quê, queridos? Então ele disse, chame ela. E chamando, ela se pôs à porta, ele disse, no tempo determinado, segundo o tempo de vida, tu abraçarás a quem? Irmão, olha para mim, eu vou começar a te explicar. Essa mulher velha engravidou e teve um filho. O marido dela foi pai. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantos anos ela deve ter orado para ter um filho?
Quantos anos fazia que ela estava orando para engravidar e que o marido queria que ela engravidasse? Tanto é que o Geazi sabia que ela não tinha filhos. Deve ter sido uma pergunta que ele fez: a gente não tem filhos. Ele deve ter visto: vocês têm tudo, mas não viu os filhos. A gente não tem, não pôde. Estamos orando ao Senhor para que Ele nos dê. Quantos anos ela orou para ter filhos? Você para imaginar, você consegue pensar sobre isso? Quantos anos ela deve ter falado com Deus? Mas sabe o que eu quero te dizer? Quando é que o filho dela veio? O filho dela não veio pela oração. O filho dela veio quando ela praticou o princípio da honra. Quando ela honrou o profeta, ela recebeu a recompensa que ela sempre sonhou. Quem pratica princípios vai receber a recompensa. Quando ela decidiu construir a casa para facilitar a vida do profeta, para ajudar o profeta a fazer a obra, para ele ter um lugar onde ele pudesse descansar, ou seja, quando ela honrou aquele profeta, ela foi o quê? O filho dela não veio na oração. O filho dela veio quando ela praticou um princípio. Tem bênçãos que vão chegar na nossa vida quando nós praticarmos princípios que Deus já deixou na Bíblia há milhares de anos. E esse princípio da honra, pastor, onde que ele está? Gênesis capítulo 12. Deus ensinou ele para o Abraão. Gênesis 12, vamos lá. Então ela foi abençoada porque ela praticou o que, pessoal? Um princípio. Quando você pratica princípios, Deus abençoa você. Existem recompensas para quem não quebra. Às vezes a pessoa diz: pastor, mas eu faço jejum, eu oro, eu leio a Bíblia. Quem é que faz oração, jejum e lê a Bíblia? Diga glória a Deus. Mas a minha vida não muda. Porque você tem que fazer isso, mas não só isso. Tem que praticar os princípios. Eles são muito importantes e talvez é o que está faltando para que a sua vida seja abençoada. Todo mundo aqui dentro da igreja faz jejum, é de Deus, ora, vem aos cultos domingo, é dizimista, é batizado. Mas por que uns são abençoados e outros não estão sendo tanto? Porque às vezes nós não estamos praticando o quê? Princípios bíblicos que Deus criou. Vamos lá, todo mundo junto. Vocês acharam Gênesis 12? Primeiro livro da Bíblia. Então, quando que ela teve um filho? Não foi através da oração. Foi quando ela praticou o quê? Foi uma recompensa por um princípio que ela praticou. O profeta que ela honrou foi o profeta que deu a bênção para ela. Então levanta a mão de novo e repita e diga: a unção que eu respeito é a unção que me abençoa. Então quando ela honrou ele, ela foi o quê, pessoal? Honrada, ela foi abençoada. Gênesis 12, versículo de número 4. Você vai ler comigo 3, perdão. Pegue uma caneta e sublinhe esse 3. Isso aí você tem que marcar. Você vê que o Abraão estava saindo para caminhar com Deus. Deus já estava ensinando princípios que o Abraão tinha que praticar. E o Abraão foi abençoado. Leia o versículo 3. Todo mundo junto. O que está escrito? Vamos lá, eu quero você em voz alta. Vamos lá. Eu abençoarei os que te... Jesus está ensinando o princípio da honra. O que é o princípio da honra? Eu abençoo uma pessoa e eu vou ser o quê? Olha para mim, você é abençoado não é quando você suga, não é quando você quer explorar, não é quando você quer tirar da pessoa o que ela tem. Você é abençoado quando você abençoa. Quando a gente chega perto de uma pessoa rica, qual é a mentalidade que as pessoas têm? Elas só querem tirar proveito, sim ou não? Se tu comprar uma casa na praia, o que os teus parentes vão querer fazer agora? Tirar proveito. Ninguém vai querer te abençoar. Ninguém vai querer te ajudar. E eles ainda vão usar a tua casa, não vão te dar um centavo, nem para pagar a luz. Eles só vão querer te explorar. E é por isso que a vida deles não muda. Porque a mentalidade deles é só de tirar proveito de quem tem mais. Às vezes o funcionário da empresa, meu chefe é rico, ele vai lá e chuta o negócio, quebra, arrebenta, não tá, meu chefe é rico, isso aqui não faz falta, você acabou de ser amaldiçoado. Pastor, mas ele é rico. Você quer ser abençoado, quer receber a bênção que ele tem? Quem abençoa vai ser o quê? Continua o versículo que tem mais uma parte. O que diz? E amaldiçoarei os que te... ele é rico, vou chutar isso aqui, quebra, isso aí não faz falta para ele. Eu estou amaldiçoando. E eu vou ser o quê? Você já viu que a vida dessas pessoas não muda porque eles não praticam o princípio da honra? Quem é que já percebeu isso? Mas o outro tem demais. E daí que ele tem demais, irmão? Se eu quero receber essa bênção para ter demais também,
eu tenho que fazer o quê? Abençoar. Porque quem abençoa vai ser. Por que às vezes a pessoa não é abençoada? Porque às vezes tu ganha de graça e tu quer vender para os outros. Essa mentalidade não vai fazer você ser abençoado. Às vezes tu ganhou aquela pia. O vizinho do lado está precisando da pia. Tu olha para ele e diz, eu te vendo. O que você tinha que fazer? Eu te dou. Porque quando eu abençoar ele, eu vou ser o quê? E às vezes o teu porão está cheio de cacareco que tu não usa para nada. E está cheio de gente precisando e tu não dá. Tu só quer acumular, só quer receber, só quer que os outros te deem. Está errado. Abençoe, honre, porque quem honra vai ser o quê? Honrado. Quem abençoa vai ser o quê? Abençoado. Ah, mas eu não tenho muito. Comece com o pouco que tu tem. Com o pouco que tu tem, escolha alguém e abençoa essa pessoa. Sabe por quê? Porque quem é fiel no pouco, Deus vai botar onde? Ah, não, quando eu tiver muito dinheiro, eu abençoo alguém. Quando a minha vida melhorar, eu abençoo. Tu não vai viver o princípio nunca. Comece com o pouco que tu tem. Porque quem é fiel no pouco, Deus vai botar onde? Abençoe, irmão. É o que Deus estava ensinando para Abraão. Abraão, não seja mesquinho, Abraão. Não queira tirar proveito dos outros. Quando a gente chega perto de uma pessoa rica, ganha um dinheiro, ganha uma herança. Vê se os teus parentes não vão tudo na tua casa pedir dinheiro emprestado. Sim ou não? Porque as pessoas só querem sugar, irmão. É por isso que a vida dessas pessoas não muda. O propósito não é sugar os outros. Por isso que eles estão sempre precisando. Eles estão sempre precisando ou não estão? O propósito é abençoar. Quem honra vai ser o quê? Leia de novo, vamos lá. Versículo de número 3, leia comigo. E eu abençoarei os que te abençoa. Deus vai te abençoar. Amém. Divida o que você tem, dá para alguém. Pastor, eu estou com uma roupa lá, nem... Pá, tá boa ainda. Não dá coisa velha, irmão. Vai fazer que nem o meu irmão uma vez queria dar um piano para a igreja, chegou lá, estava puro cupim, tocasse, ele desmanchava. Não dava nem para arredar. Não, isso aqui eu quero dar para a igreja. Não, tranqueira você bota no lixo. Para Deus tem que dar o melhor, sim ou não? Ah, não, tem um piano, mas Deus amado, nem saía do lugar, se empurrasse, desmanchava por causa dos cupim brabo lá, velho. Coisas boas, irmão. Quando você abençoar, você vai ser abençoado. Abençoe aquela pessoa que às vezes não tem nem condições de te devolver o que você está dando para ela. Deus vai abençoar você. Quando você faz isso, Deus vai te abençoar. Quem está entendendo? Deus não diz para Abraão, tira proveito dos outros. Você já notou que quando você começa a melhorar de vida, tem gente que vem só para tirar proveito? Tem ou não tem? Se interessa, quer só tirar o que você tem. Tem gente que não quer te acrescentar nada, ela quer só sugar, só pegar. Mas ela está errada, ela vai viver a vida dela assim. A vida dela não vai para frente, por quê? Porque quando você abençoa, você é abençoado. Um dia eles começaram a brigar com Abraão. Você vê, Abraão não brigava com ninguém. Ele ainda olhou, Ló, para onde você quer ir? Ele abençoou o Ló pegou a melhor terra. Ele ficou na pior terra, o Abraão. Mas o Abraão abençoou e o Abraão foi o quê? É isso aí, irmão. O filho dele, se não me engano, foi o Isaac. Eles começaram a tapar os postes, tentar atrapalhar, brigar por causa de postes com eles. Essa família tinha essas questões por causa do ambiente que viviam. Quando iam lá brigar com o poço, eles brigavam por causa do poço? Não, fica para ti, eu te abençoo, pega aí, tá cheio d'água. Vou lá cavar outro. Deus abençoava eles ou não abençoava? Deus ensinou a Abraão. Abraão, abençoe. Irmãos, pastor, mas como é que eu vou abençoar? Começa com o pouco que você tem. E quando você abençoar, você vai ser? E se Deus vê que você está sendo fiel, abençoando, praticando princípios com o pouco que você tem, se prepara, porque Deus vai começar a te colocar no muito. Provérbios, vamos lá, capítulo de número 27. Nós temos que praticar princípios para a nossa vida ser abençoada. Você já aprendeu sobre fé, você já aprendeu sobre oração, você já aprendeu sobre jejum, agora está na hora de aprender a praticar os princípios para a sua vida ser mais completa. Abençoe, irmão. Quando você abençoa, você é abençoado. Às vezes você olha, mas o pastor está bem vestido. Sabe o que eu vou te dizer? Acho que quase todos, eu posso até contar no meu armário, mas acho que eu não tenho mais nenhum. Os ternos que eu tenho, camisas que eu tenho, gravata que eu tenho, praticamente os sapatos que eu uso, tudo eu ganhei. De alguém. Porque eu abençoei e eu fui o quê? Fui abençoado.
Uma vez tinha um pastor que estava começando, ele não tinha nem condição financeira nem nada. Eu também comecei, no início era assim, eu me lembrei do meu início. Fui lá, peguei uns 4 ternos, nem sei quantos tem. Não, irmão, toma tudo para ti, pega essa camisa, essa gravata. Comprei um sapato, dei uns presentes para ele. Sabe o que aconteceu? Passou um tempo, chegou uma pessoa para mim e disse, pastor, fechou a loja do meu filho de ternos? Ele tinha uma loja importante, numa cidade importante. Ela chegou para mim assim, ó, o senhor pode escolher aqui o que o senhor quiser. Eu trouxe alguns que têm o teu tamanho. Tudo novinho, irmão, no pacote. Pastor, escolhe aqui qual que o senhor quer. O senhor gostou dessa cor, dessa outra? Eu gostei desses 3, então é seu. Ganhei. Eu abençoei e eu fui abençoado, irmão. Isso que eu estou usando eu ganhei também. Amém? Mas você abençoa, você vai ser abençoado. Vamos lá, segue em frente comigo. Provérbios capítulo 27. Às vezes você olha e diz, não, o pastor está rico, olha o terno que ele está usando. Não, irmão, eu ganhei. Porque eu pratiquei um princípio. Quem é que quer prosperar? Diga glória a Deus. Para você prosperar, você primeiro tem que começar a abençoar alguém com pouco que você tem. Às vezes eu não tinha muito, não é que eu tenho hoje. E daí às vezes tinha um morador de rua. Eu vi o cara sentado um dia, Deus me tocou e disse, olha aí, ó, ninguém enxerga ele. Eu falei, Deus, mas eu vou enxergar agora. E daí quando eu cheguei perto dele, lembrei daquele versículo. Quem dá para o pobre está emprestando para Deus. Aí eu chamei ele, ô amigo, tudo bem? Ele ficou até constrangido, ninguém fala com ele, todo mundo passava. Já almoçou hoje? Não, não almocei. Então você vai almoçar comigo. Peguei, levei ele para almoçar, abençoei ele. E quando você abençoa, você o quê? E eu abençoei alguém que não podia me dar nada, porque Deus vai te dar de volta. Vamos lá? Provérbios 28. Então está faltando em nós praticar princípios. Quando que o filho daquela mulher nasceu? Quando ela orou? Não, quando ela abençoou a vida de quem? Do profeta. O que ela foi? Abençoada. Quando ela abençoou, ela foi abençoada. É isso que você tem que aprender, abençoa. Pega aquele seu familiar que não está legal, abençoa. E o princípio da honra, ele é tão importante, quase que eu esqueci de falar desse ponto para você, ainda bem que o Senhor me lembrou agora, que ele virou também um mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. Pastor, o meu pai não merece. Eu não estou discordando de você, talvez ele te abusou, te tratou mal, tua mãe foi ruim. Eu não sei o que você viveu na infância, mas eu não pratico o princípio da honra por causa da pessoa. Eu pratico porque é a palavra e porque Deus mandou. Hoje eu sou o seu pastor. Vai ter um dia que vai ser outro. Você não vai honrar pela pessoa. Ah, o pastor Luiz é, sei lá, talvez é isso. O outro pastor não é pela pessoa. É pela unção que ela carrega. Eu vou honrar ela. E a unção que eu respeito, o que essa unção faz? Ela me abençoa. A unção que você respeita. Então, a Bíblia diz, honre o seu pai e a sua mãe. Ah, mas eu não gosto deles. Mas, pelo menos no aniversário, você tinha que ligar e mandar um presente. Final do ano, você tinha que ligar. De vez em quando, você tinha que perguntar se está tudo bem. Mas essa pessoa não merece. Eu sei, irmão. Eu não estou dizendo que ela merece ou que ela mudou. Você não está fazendo por ela. Eu estou fazendo porque Deus disse. Honra o teu pai e a tua mãe. Respeite eles. Você não deveria levantar a sua voz para o seu pai e para a sua mãe. Você não deveria falar palavras pejorativas para ele. Não fale, nem de brincadeira. Tu está quebrando um princípio e tu vai viver menos nessa terra. Agora, se tu praticar um princípio, tu vai viver mais. Eu nunca levantei a voz. A única vez que eu me converti, eu fui levantar a voz, eu pedi perdão para minha mãe, nunca mais fiz isso. Ouça eles. Amém. Honre, abençoe. Quando você puder, abençoa eles. Honre eles, chame de pai, de mãe, não chama de coroa, não chama de velho, não desrespeite. Honre. E você vai ser? Não quebre princípios. Porque senão você vai levar essa maldição para os teus filhos. E às vezes tu está colhendo na vida dos teus filhos alguma desonra que fizemos com os nossos pais. Não faça isso. Porque tudo que eu plantar eu vou colher. Esse princípio é importantíssimo. E Jesus ainda diz que esse é o primeiro princípio com mandamento. Que vai me fazer viver mais ou viver o quê? Mas o meu pai e minha mãe não merecem, eu sei. Eu não estou dizendo que eles merecem, que eles foram os melhores. Se o teu pai e tua mãe foram melhor, é mais fácil praticar o princípio. Mas se eles não fossem os melhores, vai ser um pouco mais difícil, mas tem que ser praticado. Honre. Eu tinha o meu pai que abandonou a minha mãe, que pediu para me abortar. Mas com 13 anos eu conheci ele. Eu não sabia que era o meu pai. Mas depois que eu conheci ele, eu ia pelo menos uma vez por mês na casa dele, mesmo que ele não fosse na minha. Mas eu ia lá para passar uma tarde, para conversar com ele, porque Deus disse, honra o teu pai e a tua mãe. Amém?
Eu podia ter dito, eu não quero nem ver, o cara nem quis saber de mim, me abandonou a minha mãe, né? Abandonou ela, ele era o namorado, engravidou ela e ela foi botada para a rua por causa dele, por causa da atitude, ter engravidado, ok? Podia dizer, eu nem quero saber, não importa quem eles foram. Talvez para os outros pode ter sido uma pessoa boa, para você não. Mas a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Vamos lá, pessoal. Aí diz o Provérbios, capítulo número 28. Eu quero que você leia comigo o versículo 18. Versículo 18 diz assim, o que guarda a figueira comerá do quê? Do seu fruto. Vamos de novo? O que guarda a figueira. Provérbios 27, 18. Você achou? Eu não tinha falado o versículo? Ah, você me perdoa então. Falei errado. Isso era só para ver quem estava acordado. Vamos lá. Falei errado, desculpa, perdão. 27, 18. Leia com o pastor. O que guarda a figueira comerá do quê, queridos? Irmão, quem é que tem uma horta em casa aqui? Deixa eu ver. Você tem coisas boas lá? Por que nunca trouxe para a igreja? Tem que abençoar o pastor para ser abençoado, irmão. Amém? Pode ver aqui, ó. Nunca falta copo d'água para mim fazer o culto, é que eles querem pegar a bênção, né? Quem der nem que seja o copo d'água será abençoado. Olha para mim aqui, presta atenção. Isso é brincadeira. Agora, você cuida da sua horta, da sua plantação. A Bíblia diz que quem cuida da sua figueira ou da planta vai colher uma recompensa. Então, o que a gente faz com a nossa horta? A gente tira o inso, sim ou não? Você vai lá, vira a terra, bota a semente, alguns adubam, vão lá, rega, às vezes faz um cercadinho. Eu estou cuidando daquela planta porque eu quero colher um fruto. Agora, olha a segunda parte do versículo, que é muito importante. Pega a caneta e sublinha isso aqui. Todo mundo junto. O que vela pelo seu Senhor, o que ele será? O Senhor ali não é Deus, porque é letra minúscula. Então a Bíblia diz, quando eu velo para uma pessoa que Deus colocou na minha vida com autoridade, eu cuido daquela pessoa, eu honro ela, o que eu vou ser? É como Deus falou para Abraão. Quem abençoar vai ser o quê? Pastor, mas como é que eu vou abençoar? Começa com pouco que você tem. Porque quem começar com pouco, Deus vai colocar no muito se você for fiel. Não espere ter muito para poder abençoar alguém, para poder honrar alguém. Pega o pouco que você tem. Quantas vezes eu estava com um negócio que eu ia comer, e às vezes eu recém tinha comprado para mim e para minha esposa. Chegava alguém assim, tô com fome, não comi, eu pedi uma comida, um negócio, às vezes, e às vezes eu nem comia aquilo ali, eu dizia, amor, vamos dar para ele, porque ele precisa mais que nós. Às vezes tem uma pessoa com defeito, a pessoa sem perna, sem braço, na sinaleira, ou com... realmente a pessoa está defeituosa. Um dia a pessoa pediu uma moeda, eu falei para minha esposa, não vou dar uma moeda para ele, eu puxei bem mais, falei, isso aqui vai abençoar o seu dia. Abençoe com um pouco que você tem, porque quando você abençoar, você vai ser o quê? Abençoado. Vamos ler de novo o finalzinho do versículo de número 18. E o que vela pelo seu Senhor, o que ele será? Irmão, pratique o princípio da honra. Aquela mulher, a sunamita, ela não recebeu o filho pela oração. Ela recebeu o filho quando ela honrou o profeta, quando ela abençoou o profeta, quando ela praticou um princípio. O pedido que ela sempre fez e nunca veio, não veio pela oração, veio pela prática de um princípio. Pratique cada princípio que você está aprendendo nessas reuniões. A sua vida cristã, irmão, vai dar uma transformada, a sua vida vai mudar. Quando eu comecei a aprender os princípios e botar em prática, a minha vida começou a mudar como eu nunca imaginei. O princípio da honra é um dos que mais vai fazer Deus prosperar você. Vamos ficar de pé. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos orar, quero orar por você. Todos entenderam? Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.